Valeu, Márcio, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite também para você que está em casa e segue com a gente para continuar sempre muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira para você também, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, está preso o fugitivo da cadeia pública de Icó, que ficou conhecido como Novo Lázaro. Ele foi encontrado 7 dias depois da fuga, já em Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Mais de 100 policiais estavam envolvidos nas buscas. Nessa semana, escapando pela mata, o detento, assim como Lázaro, invadia casas para comer. Ainda nesta edição, você vai conferir outros detalhes da prisão e do passado criminal dele. E o teto do Hospital Municipal de Paraipaba, litoral oeste do Ceará, desabou durante a madrugada e matou uma idosa de 85 anos que estava internada. Madrugada desta segunda-feira, quando parte do teto de um dos leitos desabou sobre uma paciente de 85 anos. No vídeo é possível ver muito reboco no chão. A idosa, que estava internada para tratamento de um câncer, recebeu atendimento médico imediato, mas não resistiu aos graves ferimentos. O Hospital Municipal de Paraipaba foi inaugurado em 2020 pelo então prefeito Demitri Batista. Segundo a atual prefeita Ariana Aquino, o equipamento começou a apresentar os primeiros problemas estruturais com 5 meses após o início do funcionamento. Ela foi às redes sociais e denunciou. Com certeza, na reforma que teve desse hospital na gestão passada, embora tenha custado milhões, foi utilizado material de péssima qualidade, material barato, material de 5ª categoria, porque não era para tão recente estar tendo já vazamento. Ariana Aquino esclarece que o leito onde a paciente estava internada ainda não tinha apresentado problemas estruturais. O leito que a paciente estava internado, ele não apresentava nenhum tipo de risco. A infraestrutura aparente, ela estava intacta. No entanto, existiam algumas infiltrações no hospital, mas no local exato onde a paciente estava internada não tinha nenhum risco iminente ou aparente para que pudesse ocasionar a insegurança da paciente. Após o acidente fatal, uma perícia está sendo realizada na unidade de saúde que pode ter o atendimento interrompido temporariamente. O Hospital Municipal de Paraipaba é considerado de pequeno porte e atualmente tem 11 pacientes internados que podem ser transferidos para outras unidades de saúde caso o laudo conclua que os serviços devem parar. A prefeita disse ainda que toda a gestão lamenta a morte da idosa e que providências estão sendo tomadas. A nossa prioridade nesse momento, com certeza, é dar todo o apoio à família da dona Terezinha, e com certeza também apurar as responsabilidades e encontrar os culpados. A nossa produção não localizou o ex-prefeito de Paraipaba, Demitri Batista. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Golpista compra betoneira com comprovante falso de Pix e é preso em Russas. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão para encontrar pistas do detento que fugiu a pé e algemado na semana passada. O fim das investigações das denúncias de crimes sexuais dentro de escolas, que há 2 anos ganharam as redes sociais com a hashtag #ExposedFortal. 9 banhistas são resgatados do mar da capital neste fim de semana. De novo, túnel da Alberto Sá alaga após furto do quadro elétrico. Você vai ver ainda como entrar para a tarifa social e baixar a sua conta de energia. O Jornal da Cidade já está no ar. E já está liberada em Fortaleza a 4ª dose da vacina para a Covid-19 para idosos a partir dos 70 anos. A demanda é livre e não precisa agendar a ida ao posto de saúde. Nelita tem 86 anos e caminha com algumas limitações, mas logo no primeiro dia de liberação da 4ª dose da vacina contra a Covid, já compareceu ao ponto de vacinação. Senti nada. E agora a senhora se sente mais segura? Lógico, estou imunizada pela 4ª vez, José também está entre os que não deixaram para depois e reforça a importância de completar o ciclo vacinal. Acima de tudo, a saúde.
preservação da saúde. A Prefeitura de Fortaleza disponibilizou nesta segunda-feira a aplicação da 4ª dose para idosos a partir dos 70 anos que receberam a terceira dose há mais de 4 meses. No primeiro dia de vacinação, a procura pela 4ª dose do imunizante foi considerada baixa nesse posto que fica aqui do bairro Guararapes. A tendência é que a busca pela D4 aumente nos próximos dias. Essa vacinação está disponível em todos os postos de saúde da capital, das 9 da manhã às 4 da tarde. A gente não fará o agendamento dessas pessoas, elas podem buscar os centros de vacinação, os postos de saúde que estão com vacina Covid. Então, se você tem alguma dúvida, entra lá no portal coronavírus.fortaleza.ce.gov.br e aí, olhe seu cartão, se você já tem 4 meses da primeira dose de reforço e tem a partir de 70 anos, pode buscar o centro de vacinação para tomar a segunda dose de reforço. E o túnel da Avenida Alberto Sá, com via expressa em Fortaleza, de novo alagou durante a chuva desta manhã. E de novo porque furtaram os quadros elétricos do equipamento. Não é isso, Ricardo Lima? Boa noite para você. Oi, Alexandre, boa noite. Pois é, lamentavelmente aconteceu de novo, né? A última chuva que houve aqui em Fortaleza causou esse alagamento, isso porque o sistema está inoperante, desde que as pessoas roubaram o quadro elétrico que faz com que o sistema de drenagem aqui possa funcionar. Agora, nesse momento, o trânsito está liberado nos 2 sentidos, tem apenas algumas manchas de água que nem é possível ver daqui. A Prefeitura de Fortaleza, através da SEGER, informou que a limpeza foi feita através de carros-pipa e que vai ser feita uma reforma no sistema elétrico para que esses quadros fiquem mais protegidos e que a segurança aqui no local também deve ser reforçada, mas não informaram como esse reforço da segurança vai acontecer. Enquanto isso, segue inoperante e se chover, alaga novamente. Obrigada, Ricardo. E olha, continua internado no IJF um dos 3 funcionários terceirizados do Metrofor que inalaram monóxido de carbono durante o serviço na estação do bairro Benfica, aqui em Fortaleza. Segundo o Metrofor, ele apresentou evolução no quadro clínico, está acordado, consciente e os exames não apresentam complicações. O acidente aconteceu na noite da sexta e no sábado os outros trabalhadores já haviam recebido alta. Todos estavam no subterrâneo, em um espaço da rede elétrica interna que dá suporte ao metrô, quando houve a liberação do gás em uma das bombas de sucção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motor ligado nesse ambiente confinado aumentou a concentração do monóxido de carbono, que chegou a 2.000 partículas por milhão, sendo que acima de 10 partículas por milhão já é considerado ruim para a respiração. E 9 banhistas foram resgatados do mar este fim de semana em Fortaleza. Um deles era turista do Rio de Janeiro e ainda havia 2 crianças de 7 e 11 anos entre as vítimas. Mas um desses casos, inclusive, foi registrado em vídeo. Olha só, as imagens mostram um guarda-vida dos bombeiros e um voluntário entrando na água para tirar um jovem de 25 anos, morador da capital, que nadava, mas não conseguia atravessar ali por conta da correnteza. Isso foi ontem, por volta das 2h30 da tarde, no encontro do Rio Cocó com o mar, ali na praia da Sabiaguaba. A praia estava cheia. Há pouco mais de um mês, no dia 4 de abril, um rapaz morreu em outro ponto também da praia da Sabiaguaba. Ele tinha 23 anos, chegou a ser retirado da água por outros banhistas, mas não resistiu. Agora a gente fala de outro perigo que pode estar, Alexandre, dentro de casa. Eu estou falando dos incêndios em residências que estão cada vez mais comuns, que posso imaginar, e acontecem com mais frequência e principalmente à noite, quando todos estão dormindo. Benício mora ao lado do apartamento onde o incêndio aconteceu e agiu rápido para evitar que as chamas se alastrassem. Eu fui até o apartamento, olhei e realmente o forno ou o cooktop estava com funcionamento diferente. Aí nós desligamos a geral de energia, porque ambos são elétricos, e ainda assim ele continuou com um barulho estranho. Daí a gente notou que estava esquentando diferente e já começou um princípio de fumaça. Nesse princípio de fumaça, nós já nos prontificamos de deixar alguns extintores perto. A partir do momento que a fumaça aumentou, eu já desci, desliguei a geral de gás, que o gás é canalizado,
Já subi, e quando subi a gente já ligou diretamente para o Corpo de Bombeiros e acredito que em menos de 10 minutos o Corpo de Bombeiros já estava no prédio. O condomínio onde Benício é síndico conta com 88 apartamentos. Por já ter atuado como brigadista, ele sabe bem da importância em manter ações preventivas para evitar esse tipo de incidente. O número de chamados para incêndios residenciais aumentou bastante no primeiro quadrimestre de 2022. Até aqui foram registradas 369 ocorrências, 281 delas só aqui em Fortaleza. E de acordo com os bombeiros, esse número está ligado ao fim da pandemia. Na época da pandemia, os incidentes com fogo aconteciam. Porém, como as pessoas estavam em casa, elas rapidamente debelavam aquele sinistro e não acionavam o Corpo de Bombeiros. Atualmente, os incidentes continuam acontecendo, porém as pessoas não estão em casa e esse princípio de incêndio se torna um incêndio. O resultado da maioria das perícias apontou falha no sistema elétrico, principalmente nos casos ocorridos durante a noite. A residência ela tem uma capacidade de carga elétrica, de equipamentos elétricos para atender. Quando a demanda de equipamentos elétricos aumenta e a fiação não é trocada, isso vai causar um curto-circuito. E esse curto-circuito tende a ocasionar naquele equipamento que é mais utilizado, né? Então, no ar-condicionado, e que demanda uma energia maior, como o ar-condicionado e como os ventiladores. Quem pretende fazer uma viagem e deixar o imóvel fechado pode adotar estratégias para conseguir viajar tranquilo. Sempre que você vai sair de casa, você tem que verificar se todos os equipamentos estão desligados. De preferência, desligue da tomada. Sempre que você for viajar, que aí vai passar um período mais longe fora de casa, além de desligar os equipamentos, é mais adequado que desliguem algumas gerais. Não a geral da casa, mas alguns disjuntores. Por exemplo, o disjuntor da cozinha não pode ser desligado porque a geladeira tem que estar funcionando. Mas o disjuntor que está relacionado aos quartos pode ser desligado, que está relacionado à sala pode ser desligado. Futebol, a gente vai saber como é que foi a rodada do fim de semana para os times cearenses no Campeonato Brasileiro. E quem traz essas informações é o craque da nossa seleção do Camisa 8, Luiz Henrique Pontes, o nosso brother. Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo o Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho, a partir das 8h15 da noite, tem o Camisa 8 ao vivo no YouTube do portal GC+. E entre outros assuntos que a gente vai tratar, claro, a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro vai ser um dos principais temas. Infelizmente, Ceará e Fortaleza mais uma vez decepcionaram seus torcedores. O Alvinegro perdeu e o Tricolor de Aço acabou apenas empatando jogando em casa. Só quem salvou a pátria aqui dos três grandes da capital foi mais uma vez o time do Ferroviário, que venceu de novo na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver aí o gol da derrota do Ceará para o Atlético Paranaense. O gol foi esse aí do Abner. 1-0, placar magrinho lá na Arena da Baixada, 1-0. Com isso, o Ceará segue com 3 pontos e já figura no Z4, 17º colocado. Agora é o seguinte, o Ceará enfrenta a Tombense de Minas Gerais nesta quarta-feira, dia 11, a partir das 7 horas da noite, na Arena Castelão. É o jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que o time classificado para as oitavas de final da competição recebe aí uma premiação de R$3 milhões. Ainda falando da quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza teve todas as chances de vencer o time do São Paulo aqui na Arena Castelão, mas de novo vacilou nas finalizações. Apesar disso, o Leão acabou saindo de campo com um empate. A gente vai ver os gols da partida. O tricolor paulista vai sair na frente aí com esse gol do Luciano. E aí, na sequência, o Iago Pikachu, no segundo tempo, vai empatar com esse golaço, pegando de primeira aí e decretou o empate do time do Fortaleza. Com isso, o tricolor soma aí seu primeiro pontinho na Série A do Campeonato Brasileiro, entretanto, continua na lanterna da competição. Agora, o Fortaleza volta suas atenções para a Copa do Brasil. Quinta-feira, dia 12, o time tricolor encara o Vitória da Bahia lá no estádio Barradão, 7 horas da noite. Lembrando que uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil vale uma cota de R$3 milhões. E o papo agora é Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário recebeu na Vila Uzir Cabral o time do São José, lá do Rio Grande do Sul, e venceu, se deu muito bem. O Tubarão da Barra fez 2-0. A gente vai ver os gols da partida. O Vagninho, de cabeça, vai fazer 1-0. Tá aí o
gol do Vagninho, ó, lá no canto. 1-0 para o Tubarão da Barra, gol no segundo tempo. E aí o Edson Cariús fechou o placar com esse também gol de cabeça, 2-0. O Ferroviário já tem 9 pontos e é o quarto colocado do Grupo A da Terceirona. Esses são alguns assuntos do Camisa 8 de hoje, que começa a partir das 8h15 da noite no YouTube do portal GC+. Eu, o Bruno Balacó e o narrador espetáculo Gomes Farias estamos esperando vocês por lá. Claro, conto aí com a presença de todo mundo. Tá certo, Bianca? Boa noite para você. Tchau, tchau. Valeu, Henrique. Obrigado pelas informações. E agora quem chega é o Gomes Farias para trazer mais informações da rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará e Fortaleza seguem na zona de rebaixamento, não é isso? Boa noite, Gomes Farias. Boa noite, Bianca. Um abraço, Alexandre. Meus amigos, olha, nós temos um comentarista aqui do grupo, Carlos Gomes é o nome dele, mas aliás mudou até o nome para Perreps. Pois é, quando ele chega meio triste no programa Bate-Bola na PAN, aí eu pergunto o que é que ele tem, ele diz no ar: pai, eu estou meio brogonhado. Agora, eu hoje, eu vi no dicionário, procurei, não vi significado nenhum de esbrogonhado, mas deve ser um termo cearense que ele está colocando no ar. Agora, eu não estou apenas meio esbrogonhado, não. Eu estou totalmente esbrogonhado. Eu e a torcida cearense de modo geral. Meus amigos, olhar a classificação e ver nossos dois times na zona de rebaixamento é chato demais, é humilhante. Os cabras lá ficam dizendo aí, só tem, é como sabonete, só tem nome no começo. Pelo amor de Deus. Já foram disputados 12 pontos. Fortaleza ganhou 1 e o Ceará ganhou 3. É pouco demais. O torcedor chega para a gente e fala, não, mas está só no começo. Tudo bem, está começando. Mas tem que ter o máximo de cuidado, senão vai ser tarde e Inês é morta. Boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, o fim das investigações das denúncias de crimes sexuais dentro de escolas, que há 2 anos ganharam as redes sociais com a hashtag #ExposaDeFortal. E ainda, estelionatários são presos em hotel de luxo após aplicar golpes no comércio de Quixadá.
E atenção, se você é empreendedor e está com as parcelas do Crede Amigo, que é o programa de microcrédito em atraso, preste atenção, viu? Um feirão de renegociação está sendo realizado, mas é só até sexta-feira. E o Ricardo Lima vai voltar aqui para o telão agora para explicar como é que as pessoas podem participar desse feirão e colocar esses valores em dia, não é isso, Ricardo? Oi, Alexandre, é isso mesmo, viu? A gente sabe que a pandemia afetou as finanças de todo mundo e com os pequenos empreendedores não foi diferente. Aí na tela tem o código QR Code, que direciona o telespectador para o site GC+, e lá no GC+, tem a lista de todos os locais onde as pessoas que estão devendo podem procurar para fazer a renegociação das vítimas. Esse saldo pode ser parcelado em até 24 vezes e a pessoa tem até 60 dias para começar a pagar. As pessoas que obtiveram esse crédito, né, pelo microcrédito do Banco do Nordeste para investir, é importante que elas voltem a regularizar a sua situação até para futuros investimentos. O microcrédito é a maior linha de crédito disponibilizada na América Latina. Alexandre Bianca. Ok, Ricardo, obrigado. Bem, com tanta coisa para pagar, né? Tem gente que não consegue fechar as contas no fim do mês. E aí, todo desconto é bem-vindo. É, todo mesmo. Um deles pode vir na fatura da Enel, viu? Por meio da tarifa social. E o JC vai explicar agora como você pode ter acesso a esse benefício. Sem trabalho há algum tempo, Mônica passa por um momento de dificuldade financeira. Em casa, ela tem uma preocupação a menos: a conta de energia. Esse mês veio zerada. Mônica é cadastrada no programa Tarifa Social da Enel. Isso foi um grande presente para mim, porque a gente está numa vida difícil, né? Está na epidemia e tem muito desemprego, e não tem emprego. Em todo o Ceará, são 810 mil casas cadastradas no programa, uma forma de garantir um serviço essencial para as famílias de baixa renda. É essencial, porque sem energia a gente não é nada, né? Os clientes baixa renda da Enel podem contar com descontos progressivos na conta de luz, que variam de 10% até 65%, dependendo do consumo. Para ter acesso ao programa Tarifa Social, é necessário atender a alguns critérios. Ele precisa ter o número do NIS, o número de inscrição social, cadastrado, tá, num CRAS, para estar lá no Banco do Cadastro Único. E ele só tem que ter um perfil, ter uma renda per capita, renda por pessoa daquela unidade consumidora de até meio salário mínimo. Então, todo cliente que está cadastrado com o NIS no CRAS e tem renda per capita de até meio salário mínimo, automaticamente passa a receber esse benefício na conta de energia. A segunda modalidade é os clientes que têm o benefício do BPC, que é o benefício de prestação continuada do INSS. Esse cliente também tem um direito, de forma automática, a partir que ele começa a receber esse benefício, a Enel recebe essa base e também passa a fazer esse faturamento. Então, é muito importante que o cliente vá ao CRAS, garanta, né, que o cadastro dele esteja atualizado, que a renda per capita esteja até meio salário mínimo e passe a receber esse benefício na tarifa de energia. Famílias que têm em casa pessoas que precisem de aparelhos que utilizam energia elétrica ligados constantemente também podem pedir o desconto da tarifa social. O cliente que usa algum equipamento que é essencial à vida, é muito importante ele vir na distribuidora, fazer esse cadastro, informar, né, qual é o equipamento, até para a gente ter toda uma política diferenciada para esse cliente. E vem aí mais um daqueles aumentos que devem gerar um novo efeito cascata em diversos produtos. O preço do diesel, utilizado por caminhões e ônibus, vai subir 36 centavos a partir de amanhã. O anúncio foi feito pela Petrobras. Com isso, o litro do diesel passa de R$ 4,51 para R$ 4,91. Isso na refinaria, tá? Nos postos, ainda não se sabe qual será o verdadeiro impacto. Segundo a Petrobras, o valor segue de acordo com a política de preços da empresa, que equipara o mercado brasileiro com o internacional. Agora a gente fala do uso de repelentes, que, como a gente sabe, ajuda na proteção de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a famosa dengue, a zika e a chikungunya. Pois é, e aí neste período em que os números das doenças estão em alta no Ceará, o JC procurou um infectologista para nos orientar a como usar o produto corretamente. Samuel tem 1 ano e 6 meses e todo final de tarde ele desce do apartamento onde mora para brincar na pracinha. Mas antes dos brinquedos, a proteção.
Graziele não abre mão dos repelentes. Em casa eu uso repelente tanto nas tomadas, como eu uso o spray, como todo passeio que eu faço com ele, a gente usa o repelente no corpo, né, para se proteger. O jardim do condomínio de Graziele é cheio de plantas, um atrativo à parte para os insetos, inclusive os que transmitem a dengue e a chikungunya. Por isso, ela não descuida de todas as proteções possíveis para se livrar das picadas. Em locais abertos, os ataques são mais comuns e, apesar de outras mães não acreditarem na eficácia dos repelentes, Graziele continua usando. No parquinho, quando eu vou passar e tudo, muitas mães falam que não funciona, mas para precaução eu uso só para evitar mesmo. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado aponta um alto índice de casos de febre e chikungunya, 4.006 registros. O infectologista Érico Arruda chama a atenção para os cuidados que se deve ter para não ser picado pelo Aedes aegypti. Então, ele é o único vetor da doença. Nós precisamos controlar a proliferação do mosquito. Essa é a mais importante das medidas, que cada um tem que ter na sua própria casa. O uso do repelente também é uma importante barreira de proteção contra o mosquito, desde que usado da maneira correta. O mosquito Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o período do dia. Então não basta colocar repelente apenas à noite, precisa colocar repelente também durante o dia. E a outra possibilidade é você usar uma roupa que proteja um pouco mais as áreas do seu corpo, como uma calça ou mesmo uma roupa, uma blusa, uma camisa que tenha manga comprida, se você está num ambiente que tem muito mosquito. E também pode telar a casa, telar as janelas, para que diminua a entrada dos mosquitos para dentro da sua casa. Vale a pena nesse momento, né? E uma quadrilha de estelionatários foi presa em um hotel de luxo, a de Quixadá, no sertão central do estado. Há vários dias, esse grupo vinha realizando compras com cartões clonados no comércio da cidade. Foram mais de R$20 mil em mercadorias, a maioria roupas e acessórios para academias. No hotel, os policiais encontraram sacolas com as peças, além de uma arma e uma maquineta de cartão de crédito. Diante disso, os suspeitos confessaram o crime. Um deles já tinha, inclusive, mandado de prisão em aberto. E veja em instantes a prisão do fugitivo da cadeia de Icó, que ficou conhecido como o Novo Lázaro. E ainda você vai ver que um golpista comprou uma betoneira com comprovante falso de Pix no interior do Ceará. A gente volta já.
O fugitivo da cadeia pública de Icó, que ficou conhecido como Novo Lázaro por causa da agilidade em escapar da polícia no meio da mata, está preso novamente. Mais de 100 policiais foram destinados à operação de buscas e o detento, Ricardo Lima, já foi encontrado na Paraíba. Isso mesmo, Bianca. O Fabrício da Silva Lima, de 28 anos, foi capturado na cidade de Cachoeira dos Índios, em um matagal. Ele fugiu no dia 1º de maio, quando realizava um serviço lá como pedreiro, e desde então uma força-tarefa havia sido montada, com inclusive o emprego de aeronaves da Ciopaer, mas ele conseguia escapar do cerco da polícia. Inclusive foi comparado ao Lázaro porque estava pedindo comida nas residências. Como ele já respondia, inclusive, por estupro, os moradores, principalmente de Icó, ficaram muito assustados durante o tempo em que ele estava solto. O delegado Glauber Ferreira conta os detalhes dessa ofensiva que resultou na recaptura desse novo Lázaro. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará criou uma força-tarefa com todos os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar. E no final da tarde do último sábado, conseguimos recapturar o fugitivo aqui da cadeia da cidade do Icó, o qual respondia pelo crime de estupro e assalto. Na ocasião, ele estava foragido desde o dia 1º de maio, estava atormentando toda a população, mas neste sábado nós conseguimos realizar sua captura e o mesmo foi encaminhado para a cidade de Juazeiro. E depois de 2 anos, o Ministério Público encerrou as investigações sobre as denúncias de crimes sexuais em escolas na capital e também no interior do estado, que explodiram nas redes sociais com a hashtag #ExposedFortal. A operação resultou em 10 denúncias e apenas uma condenação. Em 2020, as redes sociais foram inundadas por denúncias de crimes sexuais com a hashtag #ExposedFortal. O Ministério Público do Estado do Ceará abriu investigações sobre os casos, que a princípio se tratavam de situações ocorridas dentro do ambiente escolar ou acadêmico. Com a repercussão, mais vítimas se sentiram confortáveis para relatar o que passaram. Os casos que vieram parar aqui no Ministério Público foram desmembrados para que as investigações tivessem melhores resultados. Em 2 anos, a operação resultou em 10 denúncias e uma condenação. Investigá-las todas juntas era muito difícil, tá certo? E a gente poderia chegar a um momento em que a gente acabaria que não iria investigar nada. Então a gente saiu separando, né, essas denúncias do tronco, né, digamos assim, e aí cada uma delas a gente foi formando um procedimento separado e foi concluindo cada procedimento desse. O caso em que houve condenação foi o do guru Pedro Ícaro de Medeiros, da comunidade Afago. Ele foi condenado a 34 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Os outros casos tramitam em segredo de justiça. Nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, o órgão pede a condenação dos suspeitos por crimes de assédio sexual e estupro no âmbito escolar praticado por professores, difusão de pedofilia, crimes de registro de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo adolescente e crime de posse de material pornográfico de adolescente. As vítimas de crimes desse tipo podem procurar o Ministério Público para que o caso seja apurado. Qualquer tipo de denúncia em relação a essas questões de violência, tá certo? Familiar, sexual, coisa que o valha, deve ser feito junto ao NUAV. Aí sim, aí o NUAV pode fazer o acolhimento, tá certo? E dar a destinação do caso para outro órgão do Ministério Público que vai fazer a investigação. Um alerta agora para você que é comerciante, cuidado com o golpe do Pix. Em Russas, no Vale do Jaguaribe, um estelionatário comprou até uma betoneira com um falso comprovante. Para quem não sabe, uma betoneira é esse equipamento aí usado na construção civil. E é caro, viu? Mas o golpe não deu certo, não dessa vez. Após receber várias denúncias de comerciantes da região, a polícia prendeu o estelionatário em flagrante. Cristiano de Oliveira da Silva, de 23 anos, foi capturado no momento em que recebia a betoneira. Ele já possui passagens por outros crimes e a polícia vai investigar o envolvimento dele em mais golpes na cidade. Cada uma viu. E a Polícia Federal realizou hoje mais uma operação para localizar o detento que fugiu da sede da corporação
a pé e algemado após a audiência de custódia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de pessoas envolvidas com ele, como parentes, para levantar informações que possam ajudar na recaptura do fugitivo. 40 agentes da Polícia Federal cumpriram os 4 mandados de busca e apreensão em domicílios de suspeitos de envolvimento com um homem que fugiu algemado da sede da corporação. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Fortaleza e Maracanaú, na região metropolitana. O objetivo foi fazer um levantamento de dados com familiares e pessoas conhecidas que possam auxiliar na recaptura do fugitivo. O caso aconteceu no dia 27 de abril. O detento fugiu da sede da Polícia Federal, que fica na Avenida Borges de Melo, no bairro de Fátima, em Fortaleza, algemado. Ele havia sido preso em flagrante por crime de moeda falsa um dia antes da fuga, no bairro Granja Portugal. A PF não explicou como nem revelou a identidade dele. Após a fuga, um helicóptero da corporação sobrevoou regiões do entorno, como Lagamar, São João do Tauape, Alto da Balança e Aerolândia. Vamos agora ao momento Fecomércio da semana. O Sistema Fecomércio foi criado e é mantido por empresários do comércio de bens, serviços e turismo. E é a partir da contribuição deles que uma grande transformação acontece, de vidas e de histórias. É para transformar vidas que o Sistema Fecomércio atua nesse espaço. Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará. Um espaço de mais de 4.000 metros com cursos na área de gastronomia, hotelaria e turismo. E ninguém melhor do que um empresário do comércio para sentir na pele o que essa unidade tem feito. Seja bem-vindo. Obrigado, Camille. Quero dizer que estou muito feliz, surpreso e maravilhado por estar num lugar tão lindo. Olha só quem está chegando. Siddhartha Cabral, sou gerente dessa unidade. Aqui é a Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará. Aqui nós transformamos vida por meio da educação profissional, com os cursos com a comunidade desse entorno. Que coisa boa. Vamos conhecer? Bora. Só nesses 3 primeiros meses do ano, nós já atendemos cerca de 300 pessoas. Foram um pouco mais de 20 turmas. Gente, estamos impressionados com essa escola, né, Silvana? Pois é, eu estou surpreso mesmo. Mas contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Quem faz tudo isso acontecer são pessoas como o Sr. Vanks, que é empresário do comércio, que ajuda, contribui para a Fecomércio fazer essa escola funcionar. Eu até fico assim sem palavras diante do que eu tenho presenciado no momento em que eu entrei, sabe, ali na porta desse projeto e vi o quão ele é maravilhoso e da importância e grandeza que ele tem para jovens que nesses aqui. Estou muito feliz mesmo. É o Sistema Fecomércio, junto com os empresários do comércio, transformando vidas. É isso, o Jornal da Cidade está terminando aqui, mas a semana está só começando, né? Então amanhã, às 7h15, a gente se encontra novamente com as principais notícias do nosso Ceará. Para você, uma excelente noite, bom início de semana e até amanhã. É isso aí, o JC fica por aqui, mas para você continuar muito bem informado, é só você acessar gcmais.com.br. Lá tem notícias 24 horas por dia. Fique agora com o Jornal da Record e amanhã às 6h30 tem Balanço Geral Manhã com Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa. Forte abraço, boa noite e até amanhã.